Muitas pessoas se afastam de Deus e nem percebem quando isso começa. Não foi de uma vez. Não foi por rebeldia. Não foi porque deixaram de acreditar. Foi um erro silencioso. Um erro comum. Um erro que parece inofensivo, mas que aos poucos esfria a fé, machuca o coração e cria distância entre a alma e Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus e continuam sem perceber. Elas continuam orando, continuam indo à igreja, continuam dizendo que acreditam em Deus, mas por dentro algo mudou. A fé esfriou, a oração ficou pesada, a presença de Deus parece distante e quase ninguém percebe o verdadeiro motivo. Esse afastamento não acontece de repente, ele acontece aos poucos, em silêncio, dentro do coração. Ninguém acorda um dia dizendo: hoje eu vou me afastar de Deus. Isso não acontece assim. Na maioria das vezes, o afastamento espiritual começa com frustração. Você ora, mas a resposta não vem. Você jejua, mas nada muda. Você faz tudo certo, mas a dor continua. E então nasce uma pergunta silenciosa no coração. Será que Deus está me ouvindo? Essa pergunta não é pecado. Ela é humana. O problema não é a pergunta, é o que fazemos com ela. Muitas pessoas não se afastam de Deus por ódio, mas por decepção não tratada. E é aqui que o erro começa. Sem perceber, criamos expectativas sobre Deus. Esperamos que Ele haja no nosso tempo, do nosso jeito, que evite nossa dor, que explique tudo. Mas Deus não se encaixa em expectativas humanas. Quando Deus não age como imaginamos, algo perigoso acontece. Começamos a julgar Deus pelo resultado e não pelo relacionamento. É aqui que muitos se afastam, não porque Deus mudou, mas porque a expectativa criada foi quebrada. Jó era fiel, íntegro, temente a Deus. Mesmo assim, perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu bem, perdeu respeito. E, no meio da dor, Jó faz perguntas duras a Deus. Ele não entende, ele sofre, ele chora. Mas Jó faz algo diferente da maioria. Ele não abandona o relacionamento. Ele questiona, mas continua falando com Deus. Hoje, muitos fazem o contrário. Param de orar, param de buscar, param de falar com Deus. Isso cria distância. Aqui está o ponto central. O erro que afasta muitas pessoas de Deus é tratar Deus apenas como solução de problemas e não como relacionamento. Enquanto Deus resolve, a fé está viva. Quando ele se cala, o coração esfria. Mas Deus nunca quis ser apenas um socorro emergencial. Ele sempre quis ser pai. Relacionamento não se baseia só em respostas, se baseia em presença. Com o tempo, as orações mudam. Antes, Pai, eu confio em Ti. Depois, Deus, por que ainda não fez? A oração deixa de ser conversa e vira cobrança. E sem perceber, o coração começa a dizer: se Deus não fizer, eu paro. Isso não é fé, é negociação. E Deus não negocia relacionamento. Um dos maiores erros espirituais é confundir silêncio com abandono. A Bíblia está cheia de silêncios. Davi foi ungido rei, mas esperou anos. José recebeu sonhos, mas foi parar na prisão. Jesus viveu 30 anos em silêncio antes de iniciar seu ministério. O silêncio de Deus quase sempre é processo, não rejeição. Mas quem só busca respostas rápidas se cansa no silêncio. Na cruz, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Até o filho sentiu o peso do silêncio, mas ele não desceu da cruz, não abandonou o Pai, não rompeu o relacionamento. Ele confiou, mesmo sem sentir. Isso é fé madura. Hoje, esse erro aparece assim. Pessoas cansadas espiritualmente, frustradas com Deus, feridas
pela espera, frias na oração. Elas não odeiam Deus. Elas só não sabem mais como se relacionar com Ele no silêncio. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, sou eu. Se for, não se culpe. Você não está sozinho, mas existe um caminho de volta. O esfriamento espiritual não acontece de repente. Ele começa quando a pessoa para de esperar Deus e passa apenas a suportar a fé. Ela ora sem expectativa, lê a Bíblia sem sede, vai à igreja sem presença interior. Tudo vira hábito, tudo vira rotina. E quando a fé vira apenas rotina, o coração se distancia. Deus nunca quis ser parte de um costume religioso. Ele sempre quis ser vida, relacionamento, presença diária. Outro sinal desse erro é a comparação. Por que Deus responde a ele e não a mim? Por que com ela dá certo e comigo não? A comparação cria inveja espiritual. E a inveja espiritual mata a gratidão. Davi quase caiu nisso. Quando olhou para os ímpios prosperando, ele disse: quanto a mim, quase tropecei. A comparação muda o foco, tira os olhos do Pai e coloca nos outros. Deus não quer performances espirituais, não quer discursos bonitos, não quer orações decoradas. Ele quer corações verdadeiros. Relacionamento com Deus não é sobre sentir sempre, é sobre permanecer mesmo quando não se sente. E isso separa fé emocional de fé madura. Agora vem a parte mais importante. Como corrigir esse erro? Pare de buscar apenas respostas. Busque presença. Ore mesmo quando não houver resposta. Leia mesmo quando não houver emoção. Seja honesto com Deus. Deus não se ofende com a sua dor. Ele se entristece com um silêncio do seu coração. Diga a Ele o que dói, o que cansa, o que frustra. Volte ao relacionamento. Não há barganha. Pare de dizer, se Deus fizer, eu creio. E comece a dizer, mesmo que não faça, eu confio. Pedro errou, negou Jesus 3 vezes, mas não foi descartado. Foi restaurado. Jesus não perguntou, por que você errou? Ele perguntou, você me ama? Porque tudo começa no amor, não no desempenho. Existe uma fé que só nasce no silêncio. Uma fé que não depende de sinais, não depende de respostas imediatas, não depende de emoções fortes. É a fé que diz, mesmo quando não vejo, Deus continua sendo Deus. Essa fé aproxima, essa fé amadurece, essa fé sustenta. Talvez você esteja cansado, talvez pense em parar, mas escute com atenção. Deus não se afastou de você. Ele continua aí, esperando você voltar ao relacionamento. Não volte por medo, volte por amor. Agora, pense, você tem buscado Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? Essa resposta muda tudo. Muitas pessoas não se afastam de Deus porque Ele falhou, mas porque não aceitaram o Deus que não age como esperavam. Queremos um Deus previsível, controlável, explicável, mas Deus é soberano. E quando tentamos encaixá-lo em nossas expectativas, criamos frustração espiritual. Deus não existe para cumprir nossos planos. Nós existimos para caminhar nos dele. Chega um momento em que a pessoa precisa decidir: vou permanecer, mesmo sem entender. Esse é o ponto de virada. Quem permanece, cresce. Quem foge, se distancia. Permanecer não é fraqueza, é maturidade espiritual. Agora, imagine Deus olhando para você, não com cobrança, não com ira, mas com amor. Ele não pergunta, o que você fez? Ele pergunta, você ainda quer
caminhar comigo? Deus nunca forçou relacionamento. Ele sempre convidou. Deus, eu confesso que muitas vezes te busquei apenas por respostas. Me frustrei quando o silêncio veio, mas hoje eu volto ao relacionamento. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem sentir, eu permaneço. Não quero apenas o que o Senhor pode fazer. Quero quem o Senhor é. Essa oração muda tudo. Não volte por medo do inferno. Volte por amor ao Pai. Deus não rejeita quem volta cansado. Ele acolhe. O filho pródigo não encontrou bronca. Encontrou abraço. Porque Deus nunca deixou de ser pai. Talvez Deus não tenha respondido como você queria, mas Ele nunca deixou de estar presente. Então a pergunta final é: você quer Deus ou só as respostas dele? Essa resposta define seu relacionamento com Ele. Se este vídeo falou com você, não ignore esse momento. Deus não se afastou. O relacionamento ainda está disponível. Volte sem medo. Volte sem máscaras. Volte como está. Porque quem busca a Deus pelo que Ele é, nunca fica verdadeiramente distante. E lembre-se, Deus não quer sua perfeição. Ele quer a sua presença.